Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Gestão. Agora nós vamos falar um pouco sobre o ser gestor e também falar quais são as habilidades, suas funções e será que eles possuem desafios? Eu sou o professor Rodrigo Oliveira e estarei aqui com vocês nessa aula sobre administradores e processos administrativos, conhecendo um pouquinho deste ser gestor. Vamos lá? Primeiro ponto, quais são as habilidades necessárias para um gestor? Muitas vezes um gestor parece aquele equilibrista que tenta equilibrar uma série de fatores, uma série de questões ali, não pode deixar um prato cair. Eu brinco muito com as pessoas que trabalham comigo falando que o gestor é aquele cara que ele está girando os pratinhos, né? Ele não pode deixar um último prato lá cair, ele precisa voltar lá, que pode ser um processo de análise mais coerente sobre finanças, pode ser uma questão de motivação de pessoas, pode ser uma série de fatores. Então, as habilidades mais importantes para um gestor, elas perpassam uma série de fatores. E, como eu disse aqui, pode ser de análise financeira, de compreender o cenário no qual ele está envolvido, até pessoas que estão neste processo. E quando eu analiso esta questão, eu estou falando sobre habilidades. Então, quais são as habilidades importantes para um gestor? Nós estamos falando de habilidades técnicas, habilidades humanas e também habilidades conceituais. As habilidades técnicas, o nome já traz, essa questão. Ela envolve toda a capacidade de se usar os conhecimentos especializados e assim realizar as tarefas. Então, se eu tenho determinado conhecimento num sistema ou num processo de planejamento, de organização de projetos, eu estou usando técnicas, habilidades técnicas para desenvolver aquela competência e envolver pessoas. Eu tenho, em um segundo momento, as habilidades humanas, ou seja, envolve toda a capacidade do gestor de trabalhar bem com pessoas. E quando nós estamos falando em trabalhar bem com pessoas, eu não estou falando somente de relacionamento. Eu estou falando exatamente sobre a maneira como ele pode compreender melhor capacidades, potencialidades de pessoas dentro de um processo, de um projeto, para que ela possa ser desenvolvida e possa entregar um resultado ainda melhor. E aí eu também tenho as habilidades conceituais, elas envolvem a capacidade de compreender complexidades organizacionais e adaptar-se às mudanças, ou seja, o gestor ele precisa ser capaz de compreender todo um cenário ao qual ele está envolvido, entender quais são as necessidades que há dentro daquele cenário para alcançar um objetivo, uma meta ali traçada, e fazer com que pessoas, técnicas e todas as situações ali envolvidas possam ser direcionadas para o resultado a ser alcançado. Então, o administrador, ele tem que ter essas habilidades reunidas, porque se ele não conseguir reunir essas habilidades, e aqui voltando, nós não estamos falando na situação de se dar bem na faixa ou se mostrar uma pessoa que sabe, estou falando de pessoas que estão ali capazes de gerir, de organizar, de propor, de planejar. Ela não vai conseguir participar neste desenho aqui, neste papel, e nas funções que estão, nos papéis e nas funções que estão ali compreendidas para o administrador, que é o quê? Planejar, organizar, controlar e dirigir o processo administrativo, o processo ao qual ele está envolvido. Porque, veja, se eu não tenho condições, se eu não tenho conhecimento técnico, se eu não tenho envolvimento ou não compreendo as capacidades humanas, as potencialidades humanas ali naquele processo para alcançar um resultado, e também deixo de ter algumas habilidades ali comportamentais, eu não consigo planejar, eu não consigo perceber até onde eu posso alcançar aquele resultado e determinar os pontos de atenção para controle. Que aí nós entramos na questão de organização e controle, de desenvolvimento, de acompanhamento, de avaliação periódica. E isso, querendo ou não, é todo um processo que culmina na questão de direção, de gerenciamento. Imagina, se você dirige, você tem que ter uma série de fatores vinculados ali na atenção. Dirigir é um modelinho um pouquinho mais simples de quando a gente fala de gerir equipes, de gerir empresas, de gerir processos. Você tem que estar atento a uma série de coisas que estão acontecendo, estar atento a quem está ao seu redor e também esperando chegar
com mais rapidez ou de uma maneira mais planejada no lugar em que você estava imaginando chegar. Então, é essa série de habilidades que precisam estar envolvidas no desenvolvimento das competências do administrador, que ela precisa estar ali no dia a dia, no papel desse administrador. Lembrando que a administração é uma ciência, porém ela é feita por pessoas, não vamos esquecer das teorias, ok? Ok, eu falo sobre administradores, falo sobre processo administrativo, mas aí o que eu tenho que entender melhor sobre essa questão de recursos, né, Rodrigo? Você falou um monte de coisa que eu tenho que olhar o que está ao meu redor, lembrar do meu destino, meu objetivo, quem está comigo e tudo mais, mas nós temos uma questão que são recursos. O papel do gestor, ele é um papel em que ele sempre estará analisando e fazendo a gestão de recursos. E aí, o gerenciamento de recursos, ele envolve a alocação eficiente e eficaz de recursos físicos, financeiros e humanos. É entender exatamente aonde você vai fazer a alocação de recursos, né, de orçamento, alocação de pessoas, onde você vai desenvolver melhor algumas competências. E aí, um administrador ele pode alocar recursos financeiros para diferentes projetos com base no quanto tem de rentabilidade, o quanto ele dá de retorno financeiro. E aí, olha só, você tem aí esse senhorzinho com esse sorriso bonito, você acha que ele é um cara que ele já deve estar aposentado, mas não. Esse é o Warren Buffett, ele tem mais de 90 anos de idade e ele é dono de uma fortuna estimada em mais de 100 bilhões de dólares. Para você ter ideia, ele é um dos sócios da Heinz, aquela do ketchup que você deve ter na sua geladeira, da Coca-Cola, da Apple, de uma série de empresas, e ele faz uma análise sempre muito clara dos seus investimentos, dos seus recursos e de como ele vai desenvolver ali a gestão das suas ações enquanto administrador nestas empresas. Ele tem participações, mas ele tem participações importantes, onde ele avalia, ele analisa estratégias e ele faz este processo acontecer. E isso, querendo ou não, demonstra, né, se você colocar aí depois, faz uma pesquisa para entender um pouquinho quem é o Warren Buffett, para entender qual é o pensamento dele sobre a gestão de recursos, que é uma gestão muito interessante e demonstra o quão é importante estar atento a uma série de recursos. E você vai perceber em algumas entrevistas dele o quanto aquelas habilidades estão ali muito presentes na fala dele. Se você lembrar bem, quando a gente fala de gestão de recursos, a gente fala também de gestão de pessoas, né? É uma questão que é importante fazer esse processo. E quando a gente fala de gestão de pessoas, nós estamos falando que envolve motivação, treinamento e avaliação periódica de quem está colaborando, né? Dos funcionários ou dos colaboradores. Por quê? Administrar, e quando eu tenho um olhar mais atento ao gerenciamento de pessoas, eu estou falando sobre desenvolver competências que estão naquelas pessoas e melhorar as habilidades dentro da atividade que eu preciso que ele entregue. Então, o exemplo que eu trago aqui é isso. O administrador é aquele, um exemplo disso é o administrador que organiza treinamentos para melhorar as habilidades dos seus funcionários. Se você percebe que há uma dificuldade de alcance a uma meta traçada, com certeza vai aparecer um treinamento, uma palestra, vai ter alguém com mais experiência falando sobre aquela temática, ajudando as pessoas a alcançar aquele resultado. Isso é um olhar para pessoas pensando qual o objetivo precisa ser entregue, como que eu organizo essa equipe, como eu organizo parte desses recursos humanos no alcance daquele resultado. E essa situação, esse olhar mais atento à situação das pessoas, a como que eu levo elas a alcançar os seus resultados, nós vamos aqui chegar no que nós chamamos de teorias da liderança. As teorias de liderança, elas são várias, mas elas incluem algumas aqui que eu trouxe para vocês. Teoria dos traços, teoria comportamental, teoria contingencial e teoria da transformação. Cada uma dessas teorias, ela traz uma questão psicológica, uma questão sociológica no desenvolvimento e no relacionamento das pessoas nos ambientes de trabalho e também com as atividades que eles estão envolvidos. E isso é importante, um líder ter esse entendimento e também ter esse desenvolvimento enquanto competência socioemocional. Olha só, um tema que é muito falado, né? As competências socioemocionais ou as soft skills, ela é uma competência dentro das lideranças. Por quê?
é dentro dessas teorias de liderança que você vai perceber qual é o estilo de liderança que mais se adequa a alguma atividade ou a alguma ação, a algum resultado que precisa ser alcançado. Então você tem, por exemplo, a teoria das contingências, pessoas ali desenvolvendo atividades que vão organizando de uma maneira mais organizada ou mais compartimentalizada as ações com pessoas, outras que vão pela teoria comportamental, que é pessoas mais ativas, são colocadas em ações que estão mais relacionadas a público e uma série de coisas. Cada teoria traz esse traço e traz essa observação que é importante você analisar e ler no seu material. Mas veja, os estilos de liderança variam desde a liderança autocrática, cujo líder toma todas as decisões, até a liderança democrática, em que as decisões são tomadas em conjunto. Então, por exemplo, um líder democrático pode buscar a opinião da equipe antes de tomar uma decisão. E até pode ser mais simples, né? Um líder democrático, você trazer alguma situação aí mais política, que houve uma equipe e que fala ou que traz o resultado final a partir dessas escutas mais ativas. Mas veja, eu vou trazer aqui para você uma dica de filme. Pode parecer uma coisa fora da aula, mas eu gostaria que você, no seu tempo de folga aí, assistisse esse filme. O Destino de uma Nação. Poucos dias após se tornar primeiro-ministro, esse senhor que está aí na tela, o Sir Winston Churchill, ele tem o desafio, durante a Segunda Guerra Mundial, de enfrentar um momento crucial ali para derrotar Hitler, que dominava a Alemanha e invadia grandes porções de terra na Europa, e também o exército alemão. Então, você assistindo esse filme vai perceber algumas questões focadas ali em estilos de liderança, e eu gostaria de que você avaliasse dentro das teorias comportamentais quais líderes você encontra na proximidade com o Winston Churchill e a própria liderança do Winston Churchill. E por que isso é importante, nós olharmos alguns líderes e olhar alguns momentos importantes da história, que o filme traz isso e possibilita isso. É avaliar o quanto muitas vezes nós precisamos entender os contextos onde estão envolvidas as pessoas, entender o momento em que nós estamos ali desenvolvendo algum planejamento, organizando e dirigindo alguma ação, e também a maneira como eu pretendo ou o que eu preciso alcançar aquele resultado. Assista esse filme, está nas plataformas de streaming, dê uma olhada e depois avalie esse modelo de liderança, ok? Bom, pessoal, chegamos ao final. E aí aqui conversamos um pouquinho sobre liderança, sobre administradores e também os processos administrativos, como que cada responsabilidade ou cada situação nos leva aí a compreender melhor o papel do gestor. Então, lembre-se, não deixe de acessar a plataforma, o Saiba Mais, e de fazer uma leitura do seu material didático, ok? A gente se encontra na próxima aula. Tchau!